Nesses últimos dias, eu tenho feito aqui neste canal comentários sobre o sofrimento que as pessoas estão passando no Afeganistão após o golpe que o Talibã deu no governo, destituindo a democracia daquele país e impondo o regime islâmico ultra-radical. Com isso, a população está nas mãos de loucos e os cristãos estão sofrendo perseguição, correndo perigo, destinados à morte caso forem descobertos. Porque a impiedade e a frieza do grupo Talibã é sem tamanho, é sem explicação. A situação está tão grave naquele país que uma mulher afegã que está refugiada em Porto Alegre desde 2002, ela cedeu uma reportagem ao jornal que fez a seguinte matéria: preferia dormir nas ruas do Brasil a voltar ao Afeganistão, diz refugiada em Porto Alegre. O discurso de ódio do Talibã e a sua retomada, a retomada do seu domínio sobre o Afeganistão, eles afirmam que o seu governo será um governo de paz, que não estão perseguindo ninguém. Mas as notícias nos mostram ao contrário. O jornal Gazeta do Povo diz: cristãos no Afeganistão temem perseguição do Talibã. O jornal R7 diz: Afeganistão, regime do Talibã coloca cristãos em risco. Após a ocupação do país pelos talibãs, cristãos são obrigados a seguir sua fé clandestinamente, sob ameaça de morte. E é sobre essa fé clandestina que eu quero falar com todos vocês. Cristãos se reunindo em cavernas para adorar e buscar o nosso Deus. E ainda sendo mortos, caçados como animais. E cristãos sendo crucificados da mesma maneira que Jesus morreu. Eu quero chamar a atenção de vocês através de um vídeo, de um pedido de socorro, um pedido de oração, um pedido de intercessão de um irmão afegão que se reúne com outros cristãos nessas igrejas subterrâneas. Isso mesmo que você ouviu. Fica aí, não sai desse vídeo, porque essas aflições, essas lutas que a população do Afeganistão, os cristãos estão enfrentando, serve de alerta e de lição para nós cristãos aqui do Brasil. Volto logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus por Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que têm se achegado para se ajuntar a esse quase 500 mil de pessoas aqui neste canal. E para que esse canal, os meus conteúdos continuem chegando a mais vidas, edificando os corações de quem me assiste, abrindo os olhos daqueles que estão cegos em meio ao sistema religioso e mundano, deixe o seu like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui. Ainda por enquanto, nós aqui do Brasil temos a liberdade de pensar, de se expressar, de ir e vir, exercer a nossa vida e principalmente nós temos liberdade de religião. Nós temos tanta liberdade, basta se chatear com o pastor da igreja e os descontentes saem e montam outra instituição religiosa, só aumentando as filhas da Babilônia. Sem ofender, mas o significado de Babilônia, no sentido figurado da palavra, significa falta de ordem, confusão, Babel, como vimos aí. Então a liberdade de expressar a fé contribui para a proliferação de seitas e de movimentos heréticos. Mas graças a Deus nós temos ainda a liberdade de adorar a Deus, seja em um templo, seja no sistema religioso, seja no movimento sem placa, vulgarmente conhecido como desigrejados. Nós temos esse direito, por enquanto garantido pela Constituição Federal. Porém, a realidade lá no Afeganistão e em dezenas de países mundo afora é completamente antagônico. Faz anos que o regime radical islâmico tem feito atrocidades, principalmente contra os cristãos, como, por exemplo, crucificar cristãos, chegando ao ponto dos radicais dizer: se você ama esse Jesus, você vai morrer como ele, crucificado. Essa perseguição aos cristãos pelo regime talibã chega a ser muito pior do que a perseguição contra os cristãos na China. E uma das maneiras usadas para que os cristãos do Afeganistão consigam poupar suas vidas e celebrar a sua adoração a Deus e o seu amor por Jesus Cristo é se reunir em igrejas subterrâneas, para que eles não morram na mão dos fanáticos religiosos. E uma dessas igrejas subterrâneas no Afeganistão, um cristão gravou um vídeo a uma missão não denominacional chamado de Portas Abertas. Essa organização ela dá apoio a cristãos perseguidos em mais de 60 países, onde o cristianismo ele é oprimido, perseguido. E um cristão afegão, ele fez um desabafo e um clamor aos demais cristãos do mundo,
que dá dor no coração de você ouvir. E eu vou colocar aqui esse clamor para abrir uma reflexão de como está a fé e a perseverança de todos vocês, de cada um de vocês na presença de Deus e de Cristo. آینده از این مملکت آینده واقعا قلب ما درد داره، واقعا احساسات ما قابل کنترل نیست. بخاطر که 20 سال به این ملک زحمت کشیده شده، تمام دستاوردهای 20 ساله با در یک شب از بین رفت. فقط خدا میفهمه که ما چقدر درد داریم، چقدر قلب ما ناراحت است. ما یه اشوای گریه به خاطر ترس نیست، به خاطر که قلب درد گرفته که مملکت ما، مملکت زیبای ما به دست یک گروه وحشی افراطی افتاده و تمام ارزش‌هایی که برای از مملکت بود از بین رفت. کل دنیا امروز پر تنها گذاشتن. همون دنیایی که میگو ما حامی پشتیبان شما هستیم، در بدترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان تنها گذاشتن در و نمی‌فهمم که وضعیت چی میشه. آیا ما در دل حکومت طالبان چه قسم سپری بکنیم؟ امروز ویدیو رو برای شما دوستای عزیز ثبت کنم. در تاریخ میخوایم بمانه، میخوایم بمانه که دوستای شما، عزیزان شما در این راه امروز تنها و تنها در میدان باقی مانده. ما میدان رو رها نمی‌کنیم، هستیم، با قوت بیشتر مبارزه می‌کنیم، در کار خداوند ادامه میدیم. اما یه رو بدانید، اگر یک روزی که نبود دور هم بود، دیگه ما در بین شما نبودیم، یک حرفای از قلب ما، از قلب نگفته ما برای شما باقی بمانه که چقدر این روز برای ما سخت تمام میشه. اگر کسی از ما باقی ماند، اگر فرزندای ما، اولادای ما باقی ماند، پای شما از شمایی است که تنهایشان نگذارید، احوالشان رو بگیرید، نگذارید تنها بمانید. Olha, eu já fui questionado pelo que eu vou falar agora, mas eu cheguei à conclusão que o sistema denominacional organizado, mesmo que ele seja obrigado pela lei, porque se você formar um grupo religioso sem estar devidamente reconhecido pela lei do país, o ajuntamento é considerado clandestino. Eu não sou contra o sistema denominacional ser organizado. Eu sou contra a liderança das igrejas fazerem destes sistemas empresas. Todas as denominações, desde a Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Universal, Batista, Presbiteriana, Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Mormons, até as pequenas organizações religiosas, sejam elas pentecostais, neopentecostais ou não, são empresas. Algumas comprometidas com almas, outras comprometidas com o dinheiro, com a grana.
E existe muita gente decepcionada com o sistema todo e acabam, por conta disso, abandonando essas instituições religiosas e largando a fé de um todo. E eu falei em um dos meus vídeos anteriores que tem várias denominações proclamando serem a verdadeira organização de Deus na terra dos viventes, e cada qual afirma ser o caminho verdadeiro, a igreja verdadeira, e as outras são do Satanás. E eu disse que eu não acredito que exista uma organização que seja exclusivamente a verdadeira. Mas em cada organização religiosa existem cristãos sinceros que, independente da placa, eles formam o verdadeiro corpo de Cristo. Aí uma testemunha de Jeová entrou em contato comigo e me perguntou, né? Já que você não crê que Deus tenha uma organização para representar na terra, né, e diz que a minha posição seria de um desigrejado. Ele perguntou para onde que eu mandaria as pessoas que querem servir a Deus. Eu acho que cada um se ajunta ou se reúne da forma que tem necessidade, do que a necessidade de compelir de acordo com a carência que possui, as condições que ele impõe, porque as instituições que alegam ser a igreja verdadeira ou o caminho da verdade, quando elas evangelizam as pessoas, elas não estão pregando o evangelho. Me perdoe a minha sinceridade, mas elas estão anunciando as suas instituições. Por exemplo, quando as testemunhas de Jeová vão de porta em porta aos domingos, elas não estão pregando para as pessoas se arrependerem, mas elas estão anunciando que só a organização delas tem a salvação. A igreja adventista, quando evangeliza, ela está pregando e anunciando que a sua instituição alega ser a única igreja que restaurou os mandamentos de Deus, principalmente a guarda do sábado. Antigamente eu evangelizava as pessoas e eu pregava mais a congregação cristã no Brasil do que a Jesus Cristo para as pessoas. As pessoas têm todo o direito de buscarem servir a Deus nessas instituições, nessas denominações, como também as pessoas têm o direito de servir a Deus fora do sistema religioso e das organizações. Porém a Bíblia é clara. Qual é a verdadeira religião? Tiago capítulo 1, 27 diz: a verdadeira religião aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Agora eu, por exemplo, eu venho da confissão de fé da Congregação Cristã no Brasil, que se declara a única igreja verdadeira, a verdadeira graça maravilhosa. Quero dizer que estes irmãos do Afeganistão, que estão sendo torturados e mortos pelo nome de Jesus, não são cristãos, nem seguidores de Jesus, por não pertencerem ou não serem batizados na Congregação Cristã no Brasil, ou nos Mormons, ou na Igreja Adventista, ou na Organização das Testemunhas de Jeová. Inclusive eu inaugurei um lugarzinho aqui, ó, para esse quadro que Deus me deu uma visão. Esses dias passou uma visão igual um filme nos meus olhos e eu vi esse quadro dizendo: o Senhor é a única e verdadeira graça maravilhosa. Essa aqui é a verdade. A verdadeira religião é o amor aos necessitados, o amor aos irmãos que estão sofrendo perseguição nos outros lugares do mundo. Sabemos que obras humanas, fazer caridade aos pobres, aos órfãos, às viúvas ou aos necessitados, isso não vai nos salvar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. No entanto, nós salvos temos que ter obras que evidenciem que estamos exercendo a religião verdadeira de Tiago 27. Porque Tiago no capítulo 2, 18 diz: tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a sua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. E ainda no versículo 26, Tiago diz: tal como o corpo está morto se não há espírito nele, assim também a fé sem obras está morta. Não há vida em uma pessoa que se diz salva pela graça, se ela não tiver frutos dessa salvação. E um dos frutos daqueles que são salvos em Cristo, e também é uma transparência de que eles são realmente salvos, é o sofrimento por amor a Cristo. Justamente o que esses irmãos perseguidos pelo Evangelho, como no caso nossos irmãos afegãos e em outros países, em outros vários lugares, estão sofrendo. Na verdade, esse sofrimento não é só serem perseguidos até quase a morte. Nós aqui no Ocidente passamos perseguições que não se comparam aos que os irmãos estão passando nesses países intolerantes à fé cristã. Porém, nenhum tipo de luta ou perseguição pode nos esfriar e fazermos desistir de Deus. Você pode até deixar o sistema religioso, mas você não pode deixar de Cristo e nem perder a sua fé. Veja que versículo encorajador para aquelas pessoas que estão padecendo todos os tipos de vitupérios,
perseguições e afrontas por causa de Jesus. 1 Pedro capítulo 4, 12 ao 19. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, serão abençoados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas, se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome, pois chegou a hora do julgamento que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. E, se o justo é salvo por um triz, o que será do pecador perverso? Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Vamos fazer uma corrente de oração e clamor pelos nossos irmãos e irmãs do Afeganistão e de outras partes do mundo que estão sendo perseguidos, e no restante do mundo, inclusive aqui no Brasil. Que Deus possa fortalecer a todos que compõem o verdadeiro caminho, que é Ele próprio. Jesus Cristo é o único verdadeiro caminho, é a verdadeira graça maravilhosa. Eu peço carinhosamente a força de todos vocês, eu peço que vocês compartilhem o meu canal com mais pessoas, compartilhem esse vídeo, deixem um like ou joinha, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês. Encerro saudando a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos. Deus abençoe, abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você se interessa em aprender violão, eu vou lhe apresentar o irmão Abner Souza, professor de violão. Ele é especializado em inários, em música sacra. Ele tem um curso excelente, com preço facilitado, que cabe no seu bolso. Veja o recadinho que ele tem para todos vocês. Mas Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.